esse é o Contexto Cast, o podcast da União dos Vereadores da Baixada Santista, sempre trazendo temas importantes para a nossa região metropolitana. E hoje o assunto é saúde da mulher. E para falar sobre esse tema, eu estou aqui com a vereadora de Bertioga, Renata Barreiro. Olá, Renata, bem-vinda ao Contexto Cast. Eu agradeço demais o convite. Muito obrigada, Cris. E também com ela, a doutora Fabiana Paviani, que é secretária de Saúde de Bertioga. Oi, Cris, tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a presença de vocês, espero que seja um bate-papo muito interessante, porque a gente tem muito assunto. Renata, em primeiro lugar, conta um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho como vereadora e como que você consegue trazer essa sua atuação aí para a parte de saúde da mulher. Então, como eu sou funcionária da Prefeitura de Bertioga há 30 anos. Desses 30, uma média de 24 trabalhando na área da saúde. Então, assim, é automático, né? A busca é automática, as pessoas sempre procuram. É um questionamento, é uma informação, é uma orientação. E a doutora, assumindo a pasta hoje como secretária, dando esse suporte, ela vai falar, né, da estada dela, mas sempre uma parceira ajudando. E como a bandeira é a saúde, é automático, Cris, as pessoas buscam apoio, procuram mesmo, pedem ajuda, pedem orientação, isso faz parte. E você falou que a Fabiana é sua parceira, essa parceria não é de hoje, né, Fabiana? Não, Cris. A Renata, como falou, já é 30 anos da prefeitura e eu prestei um concurso público exatamente há 24 anos. E naquele momento, quando eu comecei a atuar, foi meu primeiro emprego público, a Renata já era funcionária e nós fomos trabalhar, eu fui trabalhar no hospital, automaticamente ela já trabalhava lá. Então nós nos conhecemos aí. Nesse primeiro momento, ela na parte administrativa e eu já no operacional, né, do hospital, como médica plantonista. Bom, e como médica, Fabiana, como que você vê ainda essa questão, lógico que você tem uma carreira extensa, mas como que você vê a questão da saúde da mulher? Ainda é tabu falar sobre isso? Sim, ainda existe muito tabu, né? A gente que está começando na gestão do município de Bertioga há 3 meses, apesar de conhecer já a população, então eu já vi esse tabu nos próprios atendimentos, né? Às vezes uma coisa simples, Cris, de quando você fala para o paciente, não, isso você vai ter que procurar o ginecologista, não, só tem homem, e não sei que. Então, coisas extremamente simples e que pra gente é uma coisa tão normal, né? E então esses tabus, essas inverdades, essas dificuldades de entender, às vezes por desconhecimento mesmo, ou por ouvir do vizinho, e vai criando cada vez mais tabus. Então a gente ainda tem bastante tabus. A gente sabe que está melhorando bastante. Os tabus que a gente encontra hoje existem sim, mas não é na mesma proporção de 10, 20, 30 anos atrás, mas que eles existem, a gente sabe que ainda existem. A questão vai evoluindo, mas ainda tem na raiz, né, Renata? Como vereadora, como você acha que o ente político pode ajudar a desmistificar um pouco essa questão, enfim, aproximar mesmo a mulher, né? Então, eu vou fazer um complemento aqui no que a doutora falou. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com uma senhora que falou assim, esse exame de ultrassom que eu vou fazer, o médico é homem? Eu falei, é. Ai, não, pelo amor de Deus, 20 anos. Eu falei, não faz isso. Eu não faz isso contigo, 20 anos, sem um exame de uma ultrassonografia. E não faz isso por ser um médico homem. Eu falei, o médico, ele tá aí, é o dia a dia dele, né? Então, é o trabalho dele. Então, eles levam com muita naturalidade. Eu falei assim pra ela falou assim, ai, será? Eu falei, será? Fica muito tranquilo que será. Será? Vai rolar o exame de boa. Tem que ter muita conversa, tem que ter muito preparo. Infelizmente, ainda tem muita gente que tem esse tabu. E naquela classe mais simples é maior, porque o acesso, penso que seja mais difícil por conta da rotina do dia a dia, por conta do trabalho, dos filhos, daquela dedicação exclusiva a outras funções e não a ela. E a faixa etária também, né? Você entende que a pessoa mais jovem, de repente, tem menos resistência ou não? Eu acho que menos. Né? Mais fácil. Mais fácil. Os idosos, nem idosos, mas de uma certa idade para frente que você encontra esses tabus. É isso aí. Meninas, adolescentes ou adultos jovens é mais difícil. Pode encontrar, mas aí são casos mais excepcionais. É um momento que você vê que, então, isso é aquele avanço que você comentou. As pessoas estão começando a ficar mais esclarecidas, Fabiana? Porque o esclarecimento está aí, né?
tem certas coisas que só não vê quem não quer. A mídia, hoje em dia, é só celular, ou seja, é só mídia. Que seja Instagram, tudo está mostrando o que está acontecendo. Então, para o jovem é muito mais fácil. Porque na hora que você tem que... Hoje em dia é óbvio, na hora que você tem que fazer marcações de consulta no WhatsApp, para o jovem, para o adulto é tudo fácil. Na hora que você tem que ir num aplicativo, se você depender do idoso para poder fazer, ele não vai fazer. Verdade. Porque ele só sabe, se tiver que usar o celular, é só para fazer uma ligação. Nada mais do que isso, né? Então, isso está mudando porque a população vai envelhecendo, mas está vindo cada vez mais jovens. A gente sabe que hoje as mulheres ficam mães jovens, principalmente na nossa população, se tratando de Bertioga, que é o que eu posso dizer. Então, assim, elas estão mais antenadas, né? Então, não tem mais a justificativa de não estou sabendo, porque tá tudo ali, né? Aliás, Renata, Bertioga é uma das cidades que mais cresce na Baixada, mais né? cresce, já é linda mesmo, por natureza, o jargão é esse, mas ela faz jus, né? Ela faz jus, ela realmente vem crescendo, vem desenvolvendo e está cada dia mais bonita mesmo. Sim. Mais bonita. Isso e, é Renata, muito bom. Como que você vê essa questão mesmo, né? A gente está falando de tabus, mas a gente também está falando de meio que uma exclusão digital, né? Que a gente consegue agregar tudo isso numa mensagem para a população e desmistificar mesmo e quebrando esses tabus, mesmo das pessoas mais idosas? Então, o idoso, ele até tem que ter um trato diferente, né, doutora? Porque tem o lance da dificuldade, mas, por outro lado, tem aquela coisa de você precisar, porque você precisa trabalhar com o digital por conta de um banco. Muitos já passaram uma fase difícil de eu tenho que dar minha senha para alguém, né? Isso aí é muito triste. E aí acaba que eu acho que eles infelizmente, depois de uma situação mais difícil, eles começam a entender que eles têm que aprender. É necessário, é importante, porque o banco está cada dia mais digital. Eu vou até citar minha mãe, eu não aguento, eu dirigindo, minha mãe do lado, aí o banco me ligando, mãe, não liga, gente. E ela atendeu, eu falando não, ela atendeu, aí ele está perguntando, eu falei, vou parar o carro, né? Sim. Entendeu? Então, assim, eles percebem a importância. A partir deste momento, quando você começa a mexer nesse lado de banco, de você precisar, você ter o domínio da tua senha, você conseguir conduzir a tua vidinha financeira, eu acho que aí vai entrando. Já foi mais difícil, não foi, Fabi? Foi mais difícil. E hoje, assim... Tá mais fácil, não tá 100%. Não tá. Ainda tem uns que são muito difíceis, mas assim... Tem também. O mundo é da inteligência artificial. Então, assim, se a gente não ajudar nesse momento que a gente encontra muitas pessoas vulneráveis, imagina daqui a alguns anos que tudo vai ser completamente diferente, né? Sim. Cada vez o nosso serviço braçal vai ficar mais desnecessário, vai ser mais desnecessário, e essa parte de agendamento, de tudo, em se tratando da saúde, né, que é o nosso tema, vai ser tudo na inteligência artificial. E isso é muito pouco tempo, Cris, para começar a acontecer. Então, na hora que a gente vê interação de sistemas de um lugar para o outro, tudo você vai conseguir de uma outra maneira. Então, se a população não crescer com a gente, vai ficar muita gente perdida. Vai ficar, entendeu? Mas a gente sabe que tudo é devagar. E a gente está falando de saúde pública. Vai acontecer, mas a gente sabe que pelo menos os passos são mais lentos. Sim. Então, dá tempo da gente ir se adaptando, explicando, né? Aí o jeitinho, né? De explicando. Explica uma vez. Para o jovem, você vai explicar uma vez só. Para o idoso, 2, 3, 4, mas uma hora vai, né? Porque tem um gap geracional aí, mas a gente vê que, por exemplo, tem uma geração como a nossa, né, que passou por uma série de transformações, né? A gente veio da máquina de escrever para o computador e agora para a inteligência artificial, né? Que quer dizer, para esse pessoal da nossa geração, a gente viveu muitas transformações. Os mais idosos já não, mas pegaram tudo isso com mais dificuldade. E os jovens já vieram com tudo pronto, né? Tudo pronto. Um mundo totalmente diferente, né? Quando você fala como era nosso... quando surgiu o celular, eu estava na faculdade.
E eu não tinha, né? Naquele primeiro momento, não tinha celular. Quando você começa a explicar pro teu próprio filho como que era quando surgiu o teu primeiro celular, ele ri da tua cara. Com certeza. Né? Ele ri da tua Com cara. certeza, É como se lembra. você... Tijolo. O tijolão, né? É, Depois tijolo. veio um pequenininho e tal, mas assim, as funções era igual um telefone fixo, né? Era Exato. ligar e desligar. Tanto é que o sinal era tão ruim que era praticamente um telefone fixo. Eu que falei, você tinha que estar sempre no mesmo lugar. a primeira modernidade... Tema. A primeira modernidade foi o SMS, né? A mensagem. Sim, a mensagem. Aí meu filho não sabia o que era. O que é SMS? Filha, aqui, eu vou te mostrar porque ainda existe no telefone. Aí você mostra, né? Mas você usa. Ele falou, não, João Pedro, minha mãe não usa mais, mas é uma coisa que era muito moderno, né? Mandar uma mensagem. Imagina, o teclado era Recebi um uma mensagem. número correspondente à letra, mas enfim, isso é um outro tema. Olha, mas voltando à saúde, né? A gente fala de campanhas grandes, né? E um case é o Outubro Rosa. Claro que a gente sabe que saúde da mulher vai além do Outubro Rosa. Mas o Outubro Rosa inspirou outras cores e outros meses, né? A gente tem que dizer isso, né? Sim. Cada mês tem uma bandeira. Existem alguns meses que são várias bandeiras no mesmo mês. Mas, assim, o legal é porque levantou a bandeira de prevenções. Né? Independente se eu estou falando de homem ou de mulher, de que mês, são prevenções. Então, Cris, esse mês que passou, em virtude do Dia Internacional da Mulher, nós resolvemos fazer o mês da mulher, que foi março, né? Então, nós não ficamos na bandeira só do mês de março, focado em algumas doenças, como a endometriose, né? Que todas essas bandeiras do mês de março. Nós fizemos programação para os 31 dias de março, né? Eu, no meu caso, a saúde, nós fizemos uma união com o Fundo Social de Solidariedade, né? Do município. E nós se desdobramos para poder fazer todas as nossas pautas. Então, era câncer de colo de útero com câncer de mama, a endometriose, mas também entrou a menopausa, né? Porque tá bem forte esse assunto agora, né? A menopausa era uma coisa que veio pra... que eu queria muito, sabe? Eu fiquei muito feliz, que você não tava mais... Eu fiz na Boracéia, a de menopausa, eu tava junto com as pacientes e junto com a enfermeira que tava palestrando. E assim, as dúvidas que são normais, mas que elas têm vergonhas de fazer para os médicos. Volta no tabu. Entendeu? E que a grande maioria dos médicos ginecologistas lá no nosso município são homens, né? Exato. Então, assim, delas perguntarem de vida sexual, como que eu faço porque eu tô na menopausa? Não vai fazer nada, vai continuar a mesma coisa. Então, coisas assim básicas que a gente pôde conversar bastante da menopausa, climatério, explicar direito para elas as diferenças. Então, nós fizemos um mês intenso, Cris. Então, palestras o tempo inteiro, né? E eu tentei ir praticamente em todas, principalmente nessas que eram nas unidades de estratégia de família, porque aí a gente fazia um approach mais com esses pacientes, com essas pacientes mulheres, que eram só mulheres. Às vezes tinha alguma palestra que tinha homem, sim, mas elas se sentiam mais à vontade para poder tirar suas dúvidas, e eu, as enfermeiras, né, o pessoal da gestão que estava me acompanhando para poder estar orientando. Então foi bem interessante a bandeira do mês das mulheres. Então para Bertioga foi o mês das mulheres. Eu acho que a grande conquista em tudo isso que ela falou, o fato dela ser médica, mulher. É uma médica, é da rede, é mulher. Quando ela foi anunciada secretária, assim, as pessoas, a aceitação do público, dos munícipes foi muito boa. E aonde ela chega, ai, doutora, não é? Ai, doutora, você é minha doutora. Então é assim, está há muitos anos na cidade, é bem conhecida, e ela está levando essa mensagem, chamando a mulherada. Nós que estamos de fora, a gente percebe que é uma aceitação diferente. Realmente, a aceitação. Então, efeitos surtindo sempre. Isso é muito importante, né? Renata, você trouxe a questão do ser mulher, né? A gente sempre, quando conversa com mulheres, nós mulheres, a gente sempre tem que conversar das barreiras mesmo, né? Que a gente enfrenta. Sim. Como vereadora, como tem sido para você? Conta um pouco, enfim, da sua carreira como vereadora agora, né? Que você tá aí, já tá no segundo mandato, Renata? Segundo mandato. Conta pra gente aí e que barreiras você teve que ultrapassar nesse aí? Agora. Então, Cris, na primeira em 2020, né, para assumir 21, eu fui assim, de casa em casa, aquela coisinha. Eu não imaginei que eu chegaria na votação que eu tive, né? Eu fui a segunda, com uma diferença de 20 votos. Então, para uma pessoa que já estava, que já tinha passado por secretarias, quando você passa por uma secretaria dá um destaque maior, tem visibilidade.
Mas eu fui lá confiante na minha campanha, vamos lá. Eu tive 4 anos de lição de casa, né? Fiz lição de casa há 4 anos, vamos embora. E aí eu tive a grata surpresa de ser a mais votada. Que legal. A mais votada e assim... Que honra. Né? Que honra, que honra. É sinal que o trabalho foi bom. Né? Eu fiz direitinho o que tinha que fazer. As minhas demandas eu devo ter... Não todas, né? A gente não consegue todas, mas algumas eu consegui fazer. Agora, os desafios, o desafio é todo dia, é difícil, né? Na Casa de Leis, são 11 vagas, nós temos, até que melhorou, eram 2 mulheres, hoje nós temos mais uma. Mas tem, né, aquela coisa, né, de ser homem, e a mulher, ela não pode se dobrar, né? É isso aí. Ela tem que se manter. E agora também Aí vem as vice-presidente da dificuldades. UVEBS também, né? Vice-presidente, não, eu já fui vice também na última, né? Agora vice-presidente da UVEBS. A UVEBS eu só agradeço, a UVEBS me abriu muita porta, me direcionou muito, porque quando eu cheguei eu realmente não sabia o que fazer, como fazer, aonde começar, e a UVEBS me ajudou demais, 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 demais. Eu agradeço muito, agradeço o Pedrinho, assim, muito. Escutou, Pedrinho? Com certeza ele vai escutar, com Vai, certeza. E falando de UVEBS, né? Vocês falaram de várias campanhas que Bertioga aí, né, encabeçou, principalmente agora no mês da mulher. Como você vê essa questão de trazer, então, essa experiência positiva de Bertioga para cascatear mesmo para os outros municípios, porque também é uma questão metropolitana que Uma pode questão metropolitana, com certeza. Tem alguns assuntos aí que nós temos que tratar. E o lance da saúde é muito forte, né? Nós estamos numa briga ferrenha, a doutora está muito debruçada junto com o nosso prefeito, que é a nossa UTI. Nós acabamos de inaugurar um hospital no final do ano, né? Setembro, e nós temos os leitos e ela está nessa negociação, nessa conversa pra gente. Nós precisamos muito. Beira de estrada, volta e meia acontece algumas coisas assim, né? Uns acidentes. Sim. Que é comum ali, mas eu ia citar aquele acidente da Rio Santos, da Mogi Bertioga, do ônibus dos aluninhos estudantes de Mogi. Então, assim, do nada você precisa, assim, ter um mega reforço, e nós precisamos do apoio dos outros municípios para que a gente consiga fazer aquela UTI funcionar. E até porque também o número de vagas, existe uma grande questão que a UVEBS leva, que é a transparência no sistema CROSS, Sim, que é a regulação de vagas no UTI da Baixada. Então, isso. Quanto mais iria vagas... somar, quanto mais vagas, né? E seria um grande ganho para a região, não é só para o município. Os munícipes aguardam, mas seria para a região, né? Porque a gente entra num rodízio também, né? E outras cirurgias, né, doutora? É que assim, esse novo hospital que foi construído, apesar de ser um valor alto para uma construção dessa, o valor de investimento para você construir um hospital desse é irrisório perto do que a gente precisa para manter esse hospital aberto, sim, tá? Sim. Então, o investimento é uma coisa e eu manter ele aberto é outra coisa. Então, assim, essa parte de terceirizar, porque eu tô falando de alta complexidade. Na hora que eu vou ter leitos de UTI, né? No caso, são 10 novos leitos de UTI lá. Mais 4 grandes salas de centro cirúrgico, um centro cirúrgico totalmente para cirurgias de grande porte de ortopedia, né? Já foi todo montado para isso. Eu estou dizendo de alto custo, então aí eu tenho que ter um envolvimento do Estado, né? Tem que ter essa parceria. Não dá para o município ele arcar com toda essa despesa, né? Então, por isso que a gente está com o hospital pronto e a gente não tem como nós, enquanto município, de custear, né, esse funcionamento. A gente precisa desses leitos ortopédicos, porque nós realmente estamos na beira da Rio Santos, né? E os acidentes que chegam ali, eu vou te dizer por experiência própria, porque eu sou emergencista, então eu trabalhei dentro da sala de emergência do único hospital que tem ali durante muitos e muitos anos. Então, assim, chegam coisas catastróficas que ou você resolve ali, ou você vai precisar do CROSS, que ele vai te dar uma vaga zero, você vai conseguir, mas às vezes o quê? Eu vou ter que trazer para Santos, e esse tempo-resposta compromete ou a vida, ou o prognóstico e a complicação que esse paciente vai ter futuramente. Então, tem certas coisas que
lógico, uma cirurgia cardíaca vai esperar, eu vou conseguir remover, mas eu estou dizendo de coisas agudas, que acontecem na hora, que você precisa resolver na hora. Então, a gente está nas tratativas, né? O prefeito, terça-feira, inclusive, teve um horário com o Padilha, né? Porque a gente está vendo se até o próprio governo federal vai nos auxiliar nisso. Então, nós estamos buscando todas as tratativas para a gente botar em funcionamento esse hospital. E lembrando que, né, na temporada, para você conseguir fazer uma remoção de um paciente de Bertioga para Santos, se vai para Santo Amaro, ainda tudo bem. Se ele vem para uma praia grande... Exato, porque, se não me engano, a referência de suporte de ortopedia ortopedia é Santo Amaro. Exatamente. Não, Santo Amaro? Bertioga é Santo Amaro. Ah, muito bom. Menos longe. Mas às vezes ali o o Santos ali são 20 e poucos, 30 quilômetros e vai ficar parado. Por mais que a ambulância consegue um pouco ir pelo acostamento, mas ali são lugares residenciais na beira da estrada, que o acostamento estão andando pessoas de bicicleta que estão se locomovendo. Então, assim, é tudo muito arriscado, é tudo muito complicado. Exato. Então, são muitos desafios metropolitanos. Muitos desafios metropolitanos, exatamente. E Renata, acha que o assento no Condesb pode ajudar a trazer essa visão dos prefeitos também para essa questão que fica, eu acho que, muito mais no vereador, porque o vereador é o para-choque da sociedade, né? Muito. Isso aí foi uma conquista sensacional. E eu vou falar de 2 prefeitos que eu tenho certeza que entendem muito bem a função do vereador. Marcelo Vilares Bertioga, que foi vereador por dois mandatos, e o Mourão, que no dia da nomeação, a fala do Mourão foi sensacional. Então, eles entendem a importância, eles vão conseguir entender a importância da união dos vereadores na mesa. Com certeza. Muito importante. Nessas decisões, participando das decisões, sim. Muito importante. Até o Toninho Salgado, que é o vice, né, do Toninho. Guarujá. Toninho, desculpa, esqueci você. Toninho também. Sim, é isso acho que são bons aliados. Bons aliados, com certeza. Porque é importantíssimo você entender a função do vereador. Com certeza. Né? Bom, Fabiana, vou fazer uma pergunta do seu dia a dia agora, mais para o final aqui. A gente gosta de trazer curiosidades. Qual foi a maior dificuldade que você já enfrentou, que você consiga lembrar? Eu entendo que é desafiador, né? Principalmente aí a sua posição como médica plantonista, né? No seu dia a dia. Mas tem alguma história que você gostaria de contar pra gente do seu dia a dia, assim, que foi um grande desafio? Sim. Nunca vou esquecer. Conto para várias pessoas quando me perguntam coisas semelhantes. Eu estava num plantão lá em Bertioga, na sala de emergência, quando me chamaram. Era um acidente grave, né? Que tinha acabado de acontecer. O paciente, né, o senhor de idade, estava no acostamento de bicicleta com a sua netinha na bicicleta e uma pessoa etilizada, né, de moto atropelou essa bicicleta, né? Então chegou a netinha de 7 anos morta, o vô da bicicleta quase morto, que morreu no primeiro atendimento, e o cara da bicicleta que matou os dois, vivo e muito bem, obrigado. E só com um corte na cara. Eu cirurgiã, eu que tive que fazer o atendimento dele. Então, assim, esse foi o meu maior desafio. Sim. Porque o lado Fabiana, não médica, eu queria que ele ficasse com o rosto aberto. E o lado Fabiana, médica, eu tive que ir lá e fazer a melhor sutura que eu poderia fazer na cara dele. Sem julgamentos. Sem julgamentos. Então, ali foi um grande desafio. Porque por dentro, eu queria matar aquele paciente. E por outro lado, eu não podia. E é transformador, né? Então, de lá pra cá, eu deveria ter uns 5 anos de formada, era jovem ainda. Eu agi da melhor maneira, eu sei. Mas eu sei que naquele momento eu sofri. Mas o desafio foi pior, foi muito maior. Grande, Jovem, né? Jovem. Sim. E aí? Jovem tem um depois arrobo. daquilo, parece que foi um divisor de águas pra mim. Porque eu tinha certos preconceitos. E a partir dali, pra mim, tudo clareou. Que hoje, pra mim, tudo tá ótimo. Porque realmente eu sei que eu faço a minha função. Independente de quem seja, né? Porque por mais que você ouve falar, não, sou médico, tanto faz isso, né? Não é assim. Não é bem todo assim. Mundo é Somos ser humanos, humano, todo mundo é ser humano. Então, esses pré-julgamentos a gente já tem, desde que a gente nasce, você já vai constituindo o seu caráter, sua índole, então você vai ter, por ter um caráter, você vai ter que ter um julgamento do que é certo, do que é errado. Critérios, né? E aí eu tive que ver que
eu não posso viver em cima dos critérios do meu caráter próprio, porque tem uma coisa acima de mim que é a medicina. O juramento todo, e aí eu tenho que da agir de profissão. outra maneira. Então eu nunca vou esquecer, porque eu lembro dessa cena na hora que eu tive que dar a notícia, tá, pro pai da menininha, que ele tinha perdido a filha e o pai ao Meu mesmo tempo. Deus. É triste. Entendeu? Então isso fica e vai ficar pro resto da vida na minha Pro resto da memória. vida vai ficar. Olha, Vai que ficar. história. Renata, você tem alguma história para compartilhar com a gente, seja como vereadora ou antes na sua atuação na saúde? Tô pensando aqui alguma coisa assim marcante. Ai, eu não Vai sei. ser difícil aqui ter, Deve né, ter, uma como a da devo Fabiana. ter sim, mas de momento assim não lembro. Eu acho que os desafios diários é de chegar na condição de vereadora, na condição como eu decidi me colocar vereadora, né? Forçando, eu nunca quis isso para mim, mas eu fui meio que desacatada, então eu falei, agora eu vou lá mostrar, mas eu não vou entrar no mérito da história. Não posso. Ah, já fiquei curiosa. E agora? Não, te conto fora dos bastidores. Fora do ar. Mas Gente, em off, em off. eu cheguei na política por um desacato. Eu nunca quis isso para mim. Eu tenho um tio, Fabi conheceu, foi vereador, foi presidente da Câmara, lá em Bertioga, e eu nunca quis isso para mim. Inclusive, eu falava, eu não quero isso para mim. Mas eu fui desacatada em algum momento e eu falei, não, então eu vou lá mostrar a minha força e mostrar quem eu sou. Esse desafio de estar vereadora, eu acho que de ser mulher, né? Você tem que se posicionar todos os dias. Um exemplo, eu na campanha, andando na rua, um cara, passei em frente a um bar, o cara veio e falou assim, paga uma cerveja aqui pra mim que eu dou o meu voto pra você. Eu falei, eu não quero seu voto. Para. Obrigada, dispensa. Desculpa, não é isso que eu pretendo. A política pra mim não é isso e eu não pago cerveja que eu não sustento o homem, desculpa. Né? É assim. Então, assim, eu acho que os desafios são diários, é a gente se impor, cada um na sua função, mas se mostrar, eu sou mulher, me respeite, porque eu me respeito, e é assim que segue. Excelente, gente, Né? muito inspirador receber vocês. Duas mulheres de fibra, né? Eu sei que é meio chavão falar isso, Não, mas não deixa de ser. Quero agradecer muito. Primeiro, Fabiana, obrigada por ter participado do Contexto Cast. Muito obrigada. E para falar que também no Executivo de Bertioga nós temos 3 grandes mulheres. Exato. Porque a segurança pública, a secretária é mulher. Né? Olha. A pasta das finanças, né, que é a secretária da Fazenda, é mulher. E eu na saúde. Então, o nosso prefeito, ele tá com 3 mulheres ali no executivo. E áreas-chave. E áreas fortes e decisivas, né? Com certeza. Somos nós. Então, eu só tenho a agradecer, Exato. né? E já que estamos falando de mulher, falar do trabalho da Adriana. Adriana Vilares, Primeira dama. sempre foi bastidor total. Marcelo vereador, sempre à frente, ela bastidor total. Ela vem se destacando de uma forma assim muito bonita, um sorrisinho meigo, mas de muita nesse estilo aí. Sim. Entendeu? Ela, Pulso firme. mas ela vem fazendo um trabalho bonito e realmente merece ser. E a secretária lembrada. também de Desenvolvimento Social, que é a Que é vice-prefeita a também vice-prefeita. mulher, que é a Lucília, A né, Lucília. Goulart. Nós temos, assim, Então, tem bastante muitas mulheres ali agora. Olha, Bertioga tá dando Tá exemplo. dando exemplo, tá Muito dando bem. exemplo. Tá Obrigada dando a exemplo, você sim. também, Renata, Eu pela sua agradeço participação. demais, Cris. Eu agradeço o convite, agradeço o nosso presidente Cadu, que eu não falei no Cadu, Pedrinho. Um abraço imenso para o nosso querido Betinho, Sim. que está afastado, mas não está. E estou à disposição. Vamos embora. É o Vebs. Isso aí. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Esse foi mais um episódio do Contexto Cast, sempre no canal do YouTube da UVEBS e também nas nossas outras redes. Até a próxima.